Oi, gente, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o passo a passo da confecção de um cobre-leito ou edredom. É um cobre-leito porque eu fiz para ser para cama posta, mas ao mesmo tempo é um edredom porque eu usei uma manta acrílica bem grossinha aí. Então ele ficou bem grossinho, bem aconchegante, que dá tanto para usar na cama, para fazer cama posta, quanto para se cobrir aí num dia que não esteja nem tão frio e não calor, num dia fresquinho. Também eu estou usando aí o percal de algodão, que ele é indicado para tecido indicado para fazer lençol. Ele tem uma largura de 2,50 m. Então, para fazer o cobre-leito, eu estou usando aí 5 metros. Como vai ser um cobre-leito de duas faces, né, dupla face, ele tem aí, eu usei aí 2,50 m na cor caque, para um lado, e da cor palha eu usei também 2,50 m. Então, aí é um quadrado, né, porque o tecido ele tem 2,50 m e eu usei 2,50 m. Então, aí é um quadradão de 2,50 m para cada lado. Também é assim, né? Não é nada profissional, é a primeira vez que eu vou fazer, é um desafio, na verdade, né? Então, minha cama, ela é cama padrão de 1,40 por 1,90. Aí eu já deixei ali uma sobrinha e estiquei a manta no comprimento da cama e aqui pro caimento eu deixei já arrastando no chão. Então, 1,90 da cama, mais 55 aqui, a parte do caimento, dá 2,45. Aqui para as laterais, a mesma coisa. Só que no tecido, o tecido ele vem inteiro, né? Porque o tecido ele tem largura. Agora, a manta não, ela tem 1,40. Ó, ela tá ali o mesmo tanto ali da cama, né? Então, para as laterais eu vou precisar também de 55 para um lado e 55 para o outro, que dá 1,10 m. Então, eu vou cortar esse comprimento todo aí, até arrastando no chão. E aí, depois eu vou cortar mais 1,10 m, tirar daqui dessa parte aqui, ó. Tirar 1,10 m de largura. No caso, eu vou tirar pelo menos 1,12 m, mais ou menos. O mesmo comprimento desse aqui, 2,45. Bom, aí é assim, para uma cama de casal padrão, se precisar de 5, e com este caimento, precisa de 5 metros de manta. Ó, aqui tá ali, ó, 2,45 mais 2,45 aqui que eu já dividi. Então, agora, uma parte inteira todinha de 2,45. Agora, desses 2,45 daqui de cima, eu vou pegar 1,12 m, 1,12 m. Então, de 1,12 m que eu vou precisar para fazer emenda, sobra isso daqui, ó. Essa tira aqui, de 28 centímetros. Então, eu vou mostrar aqui com um pedacinho pequeno como que eu fiz a união da manta acrílica, né, das duas partes lá. Então, ali com a própria laçadinha da linha, eu já faço um arremate. É melhor assim do que com nó, porque o nozinho ele pode passar pela manta e depois desmanchar os pontos, né? Então, a manta ela tem camadas, então tem que ser um ponto ali mais para dentro para poder pegar todas as camadas. E depois é só ir fazendo uns pontos. Não precisa ser um ponto muito certinho. Ele só precisa ser mais folgado. Então, eu juntei ali a manta e fui dando uns pontos, né? Então, tem que ser um ponto mais frouxinho, porque a manta ela não pode ficar sobreposta. Depois, quando abrir a manta ali, ela tem que ficar rente, né? Junta mais rente ali, borda com borda, para depois da peça pronta, do edredom, do cobre-leito, ou qualquer uma outra coisa que for precisar fazer isso, ela não ficar aparecendo ali depois, quando desvirar, né? Quando terminar a peça. E aí é só ajeitar para poder os pontos ficar certinho e dar remate sempre que a linha acabar, também ali que for precisar pegar outra linha, para ficar sempre presinho, para não desmanchar. Terminei, gente, aqui a junção, ó, fica assim, ó. Depois só quando abrir a manta
que aí ela já fica assim, rentinha, ó. Só pra juntar mesmo. Aí, eu estiquei toda ela aqui na cama agora, já depois de unir das duas partes, porque aí vai ficar mais fácil para eu tirar aquele pedaço lá, aquela tira lá. Aí, marquei mais ou menos aqui, ó, já deixei até uma sobrinha mais lá do outro lado, para não correr o risco de depois ficar, se ficar torto, ter manta, né, sobrando. Para pregar a manta acrílica aí no tecido, eu fui fazendo essas marcações aí de 20 em 20 centímetros. Mas antes eu levei lá na cama, porque eu não fiz em toda a extensão do tecido, né? Eu fiz de um lado, eu fiz um tanto, do outro lado, na outra lateral, eu fiz um outro tanto, e no meio eu deixei um espaço maior. Tanto para criar ali o detalhe do matelaçado, quanto para facilitar na hora de pregar a manta aí, porque como ela é muito grande, né, e a manta é muito volumosa, para fazer no meio é mais difícil, por causa de todo o volume que tem que passar ali por dentro da máquina, né? Então, do meio para a ponta, né? Aí tá dobrado o tecido, eu fui fazendo essas marcações. De um lado sobrou essa faixinha aí e aí eu acabei recortando um pouquinho, deixei ela só mesmo com a margem de costura para ficar desse lado aí, ficar essa faixinha de 20 centímetros, né? Que só ia ficar uma sobrinha de nada mesmo, então eu decidi recortar mais um pouquinho ali. E eu fiz isso nas duas pontas, no que seria a cabeceira da cama, do edredom e dos pés, né? Para depois eu vincar, né? Passar e vincar com ferro para criar o guia de costura e não precisar eu fazer essa marcação aí de cima a baixo, em toda a extensão. Então, eu medi certinho lá do outro lado também, para depois, na hora que eu fazer a dobra, né, eu saber que eu medi os 20 centímetros certinho, né, para passar. E aí, eu fiz isso de um lado e fiz do outro, onde eu defini fazer a costura. Então, levei lá na cama novamente, vinquei ali onde eu tinha feito as marcações. Na cama é melhor por causa do comprimento, né? Então, eu fui ali pegando da ponta e fui fazendo o vinco ali com ferro, onde eu tinha feito as marcações, todas as marcações, e vinquei ali com ferro para servir de guia. E aí, gente, eu precisei parar um pouquinho a costura e os vincos que eu fiz lá das marcações já estava sumindo. O tecido já tá amassado, mas eu não vou nem passar, porque se eu passar vai sumir todos os vincos, né? E eu teria que fazer todas as marcações novamente, porque a marcação, ela já sai, né? O giz, a marcação com giz, ela já sai na hora que passa o ferro. Então, eu levei na cama novamente. Primeiro, eu estiquei a manta ali, né? Já tá ali embaixo a manta. E aí, estiquei o tecido com direito do tecido pra cima. E agora, alfinetei todo ao redor do tecido, né? E vou levar pra máquina para passar a costura aí em todas as marcações. Bom, gente, agora é o desafio, né? Dobrei ali os dois lados do tecido com a manta, né? E vou começar ali pelo lado que tem mais costuras, porque se esse lado passar no desafio, né? E eu tô começando já ali pelo meio, porque se dá certo fazer a do meio, as outras já vão ficando mais fáceis de fazer, né? E aí é só ir ajeitando o tecido e ajudando a empurrar o tecido, das laterais, o tecido, né? Das laterais, a dobra para frente conforme for costurando, porque ele não vai sozinho, porque é muito pesado, é volumoso e pesado. Então, a gente tem que ir costurando e jogando o tecido para frente
arrumando, olhando por baixo se não tá embolado, e é isso. Já tô aqui, gente, do outro lado do edredom. Então, esse lado aqui já tá todo feito, né? As faixas. E aí, é aquele espaço grandão que ficou. Então, eu coloquei uns alfinetes aqui, ó, pra poder dar uma segurada aqui nesse tecido. Nem ficar sobrando tecido muito pra cá e nem pegar muito tecido pra esse lado de cá. Até eu passar essa primeira costura aqui, né? Que eu sempre tô começando pelo meio. Bom, então se esse lado aqui que tinha mais faixas deu pra fazer, esse daqui é bem tranquilo. Então, se conseguir fazer essa do meio, que é a mais chata, né? Porque tem esse volume todo tecido, então as outras já vão ficando bem mais tranquila pra fazer. Não tô dando retrocesso porque depois, né? Vou passar outra costura, então... E aí também, se às vezes um ponto não estiver muito bom, a costura sair meio tortinha um pouco, pode... É mais fácil para desmanchar, né? Porque na manta é muito chato para desmanchar a costura. Gente, olha como ficou. Tirei os alfinetes para poder prender em outro lugar e eu tenho um pouco alfinete, que sempre some. Então, trouxe aqui de novo na cama, aí estiquei aqui, agora eu vou alfinetar toda ao redor. Aqui, ó. E passar uma costura em toda a volta para ficar mais presinha para colocar a outra parte. Aí ficou assim. Desse lado aqui ficou assim, ó. Tava ficando uma faixinha aqui, né? Tipo uma barra. Mas, como eu não vou fazer... Ia ficar uma faixinha aqui só desse lado. Eu não ia fazer barra aqui, na parte da cabeceira e do fundo. Então, aí ficou assim, ó. Esse lado aqui, onde tem mais faixas, ficou assim. Aí, eu recortei onde tinha uma faixinha e deixei a faixa do mesmo tamanho. Então, desse lado ficou as faixas, mais... Aqui ficou essa aqui, grandona. E desse lado aqui,
ficou a grande, outras com 20, duas com 20 e mais uma grande. Não chega a ser do mesmo tamanho dessa, mas ficou assim meio irregular. É como se estivesse casando essa parte aqui com essa. Então, gente, agora eu tô passando aquela costurinha aqui pra prender ao redor do tecido. É só uma costurinha mesmo de segurança, ó, bem pouquinho, ó, porque depois, quando unir a outra parte, essa costura aqui não aparecer. Se colocar ela muito aqui pra dentro, ó, depois ela começa a aparecer, né? Bem aqui, ó, pra depois ela ficar lá pra dentro. Deixa eu ver aqui. Melhor. Terminei toda a volta, agora eu vou refilar aqui, ó, só a parte da manta. Toda parte que tiver manta, eu vou tirar e deixar só o tecido, porque eu preciso alinhar o outro tecido com esse. Refilei toda a volta do edredom, onde tinha sobrinha de manta, eu tirei tudo o excesso. Agora, eu estiquei ela aqui na cama e joguei a maior parte pra lá. E agora eu vou colocar aqui a outra parte, ó. Pegar direito desse tecido com esse daqui, né? Com a parte de cima. Então, aí eu vou alinhar aqui, ó. Bordinha com bordinha aqui, ó. Alfinetar toda a volta, acertar alguma coisa se precisar, porque já foi preso o outro primeiro, né? Como já prendeu a manta nesse daqui primeiro, ele pode ser que ele tenha encolhido, né? E aí precisa acertar. Aí vou alfinetar tudo, depois passar uma costura em toda a volta e deixar só uma abertura para desvirar. Então, arredondei aqui os cantinhos, ó, tirei a pontinha e refilei, deixei assim, ó, mais ou menos um meio centímetro só de margem, para depois não ficar acúmulo de tecido e manta pelo lado. Eu deixei essa abertura aqui, ó, para desvirar, uma abertura até grande, acho que aqui tem uns 40 centímetros, porque é muito volumoso, para não precisar ficar forçando muito, né? Agora eu vou desvirar e vou fechar isso aqui. Fechei aqui aquela abertura, fechei tudo com ponto invisível. Dá um pouquinho de trabalho fazer com ponto invisível, mas fica melhor porque fica quase igual, né, a costura aqui, ó. Agora fica um pouco enrugado ainda, que não tá passado, mas depois quando passar ele vai ficar bem mais ajustadinho, bem mais arrumadinho. Então, gente, tô aqui prendendo já a outra face, fazendo as faixas, né? Eu, depois de desvirado, fechei e a abertura lá. E aí vou falar pra vocês a forma mais fácil que eu achei pra mim de prender a outra face. Eu estiquei aqui na mesa, porque na cama é mais difícil, cansa mais. E aí, então, eu estiquei aqui na mesa, deixei bem esticadinho, dobrei uma parte, né, de uma lateral primeiro. E a outra eu estiquei aqui na mesa, fui esticando, arrumando aqui por baixo a outra face, essa cor clara. E dei pontos, fiz um alinhavo, ó, ainda tá aqui ainda, ó. Fiz um alinhavo com os pontos bem grandes, seguindo aqui a costura, a primeira costura, para prender um pouco essa daqui, porque se ela fica solta, ou mesmo prendendo com alfinete, não dá certo, ele começa a sair do lugar. E aí eu tentei fazer essa parte aqui, ela começa a ficar muito, parece que tá maior. Começa muito bem, mas quando vem chegando a um certo ponto, ela começa a parecer que tá maior, esticar mais e sobrava aqui. Então aí eu fui esticando, dei pontos em todas as partes que eu fui fazer, que eu fiz as faixas. Eu alinhavei, dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas foi o que deu certo, né? Então eu já fiz esse lado aqui, ó.
Essa parte aqui eu já fiz, agora eu vou fazer o outro lado. Ainda tá aqui todo os alinhavos, né? Vou terminar tudo para depois eu tirar. Quando eu prendi a manta aqui nessa primeira face, na cor caqui, eu comecei prendendo lá do meio, né? Agora aqui não, tanto para fazer o alinhavo quanto para prender mesmo com a costura, eu tô começando aqui da ponta, porque eu acho que fica melhor, né? O tecido já tá aqui, né? Do que começar lá pelo meio. Eu fiz assim vou fazer nessa primeira parte aqui e vou fazer assim. Vou começar da ponta pro meio. Já dou retrocesso aqui no comecinho. E aí, ó, eu vou esticando o tecido assim, ó. Esticando assim, porque ele já tem aqui umas enrugadinhas na primeira costura. Então, se eu deixar o tecido livre assim, ele começa a criar volume pra cá. Eu vou esticando sempre. E sempre também arrumando aqui por baixo, ó. Por mais que esteja alinhavado, mas sempre é bom ir dando uma conferida aqui embaixo para ver se a segunda fase, se ela tá bem esticadinha. Terminei aqui, gente, todas as costuras de prender aqui, ó, a outra face. Ainda não tirei aqui as linhas do alinhavo, tá meio enrugado ainda. Ele vai ficar assim um pouco enrugadinho mesmo, né? Mas depois que passar, ele vai dar uma esticadinha ainda e quando tirar os alinhavos também. E aí, aqui o outro lado. Então, gente, ficou assim, esse foi o resultado. Tá um pouco amassado, mas depois eu vou fazer uma cama posta com a outra face e vou passar mais bem passadinho, porque eu levei para passar na cama e o fio do ferro não alcançava aí no meio, além que estava muito calor. Mas por enquanto é isso, depois eu vou postar os vídeos também da fronha com abas e do lençol com elástico, que faz parte aí do jogo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se o vídeo foi útil para você, deixa um joinha aí para mim, curta aí, compartilhe com quem você acha que queira ver o vídeo. Se inscreva aqui no meu canal, se você não for inscrito, para você receber notificações, ative o sininho também. Obrigada por assistir até o final. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.